Jesus é o Senhor. Mas, de fato, irmãos, estamos impactados, né? Eu, pessoalmente, pude apalpar mais esses dias o falar do Senhor para nós, o comando do Senhor para nós, né? E também o que está acontecendo, né? No momento atual, em toda a terra, né? Ali é apenas um extrato do que Deus está fazendo, e nós estamos incluídos nisso, né? Então, a olhar para aquele grupo de jovens, adolescentes tão tenros ainda, né? E perceber o espírito forte que o Senhor está gerando neles, de nos impactar mesmo, né? Senhor Jesus, os neozinhos ali, né? Núcleo energético da obra do Senhor, né? De fato está se formando uma tropa. Até o nosso tema hoje é esse, né? É um pouco da essência da conferência. As duas conferências estão aqui, né? Tropas e capitães do exército de Deus. Mas o mais importante não é só olhar o que está acontecendo com os nossos adolescentes e jovens, que o Senhor está produzindo esse espírito forte, produzindo esse exército, mas nós também percebemos que tem lugar para nós. Não fique só olhando, né? Mas faça parte, se inclua nesse chamamento do Senhor, né? Eu estava vendo agora há pouco um versículo de Isaías 40, achei interessante. Isaías 40, versículo 26, fala o seguinte: levantai-vos, ou levantai ao alto os olhos e vede. Aleluia. Então não fique olhando para baixo, não fique olhando para a sua conjuntura, para a sua condição, para as suas limitações, mas levante ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem está fazendo todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Quem é grande? Quem é forte em poder? É o Senhor. Amém? É Ele que está nos chamando para fazer parte desse exército de estrelas, né? Porque é um exército sobrenatural, não é terrenal. Nenhuma só venha faltar. Irmãos, Ele nos conhece. Ele conhece você. Ele está chamando você para fazer parte desse exército, né? Não olhe para a sua força, não olhe para a sua condição, porque se você olhar, você vai se cansar. Aqui fala o versículo 29, né? Que até os jovens, no 30, se cansam e se fatigam. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque a força não está em nós, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ó Senhor Jesus. Palavra que tem chegado a nós, a palavra profética de Deus, é para renovar nossas forças, nos mostrar que é possível conquistar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Ó Senhor Jesus. Os que confiam e esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Que tal experimentar o sobrenatural de Deus? Subir com asas como águias, deixar toda conjuntura terrenal, deixar todos os embaraços, todo o peso e subir como águias. Correm e não se cansam. Aleluia! Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O que é isso? É o exército que Deus está levantando hoje. E é levantado na sua força, no seu poder. Não é na nossa força, mas é na força e no poder do Senhor, né? E hoje, na live dos comportores, né? Foi usado um versículo que me impressionou muito. Está em 2 Crônicas, capítulo 12. Quero reforçar esse sentimento de que essa palavra é para nós, é para a igreja. Não é apenas para os adolescentes e para os jovens, é para todos nós. Olha só,
A primeira Crônicas, na verdade, né? 12, 38. Deixa eu localizar aqui, isso mesmo. 12, 38. O que diz? Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom. Amém? Então um exército mostra o quê? Um exército é composto por homens de guerra. Senhor Jesus. Resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Ó Senhor Jesus. Aqui são os homens de Davi. Homens de guerra. Valentes, né? Daqui a pouco vamos usar um pouco mais desse contexto. Eu quero só impressionar nesse momento inicial da palavra. Também todo o resto de Israel. Ó Senhor Jesus. Talvez você não se sinta como um valente de Davi. Senhor, eu não sou um valente de Davi, eu não sou tão guerreiro, eu não sou como esses adolescentes loucos que estão saindo pelas ruas, que estão entrando nos shoppings, que estão entrando em todo lugar e pregando o evangelho e fazendo comportagem. Meu Deus, eu não consigo fazer isso. Não é para mim isso. Eu não sou como um desses valentes. Mas olha aqui, também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Jesus é o Senhor. Você sente parte disso? Amém? Essa palavra é para nós, irmãos. O momento atual que nós vivemos, de fato é um momento de guerra, né? É um momento de ataque. E atacar não é fácil. É muito melhor, é muito mais cômodo para nós, né? Ficarmos ali na defesa, né? Ou até mesmo guardando o que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu algo, né? O Pedro tem falado para nós, né? É muito mais fácil se nós ficássemos na nossa estrutura que nós já temos e ficássemos ali guardando nossa estrutura, né? Nossas verdades, aquilo que o Senhor deu para nós, respeitando o inimigo, né? Respeitando o território que está aí fora, e vamos levando até a volta do Senhor. Seria mais fácil? Mais fácil. Mas o momento é de guerra. O momento é de ataque. Existe um comando sendo dado para nós, irmãos. Não é um comando de homens. É um comando que vem de Deus, né? E nessa conferência nós fomos muito ajudados por dois textos principais, que estão aí no quadro, né? Primeiro eu vou abrir aqui, eu até antecipei esse texto de 1 Crônicas. Primeiro está aqui em Deuteronômio capítulo 1. Senhor Jesus. A partir do versículo 19 até o versículo 40, mostra um momento histórico importante do povo de Israel. Quando eles estavam próximos de entrar em Canaã, ali naquele lugar do deserto chamado Cades Barneia, né? E eles estavam ali quase que contemplando Canaã para entrar, depois de 40 anos de deserto. Senhor Jesus. E nesse momento veio uma palavra de comando muito clara para eles, né? Olha só o que diz aqui no versículo 20. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Amém? Ó Senhor Jesus, sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes, né? Hoje nós fomos para o shopping, né? Eu e o Jorge com os meninos do CEAP. Quando você chega assim, você vai entrando, por mais que você está acostumado, dá um friozinho na barriga, né? Você vai entrando assim, não é um território nosso, né? Não é uma reunião da igreja, é um território dominado pelo inimigo, né? E nós entramos assim, né? Aquele friozinho na barriga. Aí fui lá,
pedi uma sacolinha numa loja, né? E já orei com a funcionária da loja, orei com ela, né? Apresentei o livro, ela não ficou, mas foi abençoada, né? E nós ali começamos a andar naquele território. Assusta, Senhor Jesus. Mas o comando do Senhor é para conquistar, é para subir e possuir. E à medida que você vai ali, percorrendo aquela terra, e vai com ousadia, com intrepidez, né, orando com as pessoas, irmãos, o céu vai se abrindo. Ó Senhor Jesus. E a experiência é vitoriosa. É uma experiência de conquista. Você se sente o dono daquele lugar. O dono daquele lugar. Por quê? Porque você agiu como um integrante do exército de Deus, Senhor Jesus. Então o comando para nós é esse. É o comando de entrar e possuir. E esse foi o comando para o povo de Israel, ali naquele momento. Mas interessante que, de imediato, ao invés deles receberem o comando, eles começaram a enrolar o Senhor. Falaram, mas, o versículo 22, então todos vós vos chegastes a mim e disseste, mandemos homens diante de nós. Manda os valentes de Davi, manda o Jorge, manda os seapistas, manda os comportores. Isso aí não é para mim. Ou vai dar uma olhadinha lá e ver se é bom mesmo. Se for bom, eu vou. Né? Interessante. Era para agir assim? Não era. Era para entrar e possuir. Então essa atitude aqui, Deus é misericordioso. Deus permitiu que fosse aos espias, né? Foram lá os 12 espias e olharam a terra, né? 10 medrosos, vou falar daqui a pouco sobre eles para vocês, não é agora ainda, né? Estou só rodeando aqui o encargo, né? Mas interessante que aqueles que receberam o falar do Senhor e não conseguiram entender, não conseguiram entrar, não conseguiram perceber que aquela palavra era para eles, não era para os outros. É um comando claro do Senhor: entra e possui, Israel. É para vocês, vocês são o exército de Deus. Eu escolhi vocês. Cada um eu escolhi. Está na minha mão. Vão na minha força. Não vai na força de vocês, não. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, o que está por trás disso? Exatamente a estratégia do inimigo, né? Qual é a estratégia do inimigo contra nós? Ele quer nos intimidar. Ele gera em nós um sentimento de, olha, você pode ser cristão, você se converteu, você foi salvo, batizado, está na igreja, está servindo, está ofertando, beleza. Seja um bom cristão, mas não mexe com o mundo, não, porque o mundo é meu. O mundo é meu território. O mundo é meu território. Ele fez assim. E ele gera em nós esse sentimento de que, olha, cuidado, não mexe com o demônio, não mexe, cuidado, isso aí não pode, isso aí a lei não permite. Sabe o que ele fez com Jesus? Olha Mateus 4. Mateus 4, quando Jesus começou o seu ministério, Satanás se levantou. No texto de Deuteronômio 1, eu não vou ler, eu vou só citar algumas coisas, porque é muita coisa, né? O que os espias encontraram ali? Gigantes. Sabia? Quando os 12 foram, né? Depois vocês vão ler com calma esse texto, leiam em casa, tá? Não tem como ler aqui. Quando aqueles 12 foram espiar, eles encontraram gigantes. Os gigantes são exatamente os empecilhos, as barreiras que o inimigo coloca para nos intimidar, para fazer você recuar. Você pode ser um crente, seja um bom crente, mas não mexe com o meu território, não. Quem manda aqui sou eu, né? E Jesus aqui, irmãos, foi assim.
Olha só a ousadia do tentador, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que ele fez isso? Ele queria trazer Jesus para a terra. Ele queria tirar Jesus da esfera celestial, do sobrenatural que ele estava, e trazê-lo para a terra. Mostrar aqui, manda aqui sou eu. E ele não ficou só aqui, né? Na sequência, ele tentou mais 2 vezes intimidar o Senhor. E como é que o Senhor agiu? O Senhor usou a palavra. Ele usou a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por mais 2 vezes Jesus usou a palavra. Ele repreendeu o inimigo usando a palavra. Ele fez um grito de guerra, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Da boca. Aí ele se encheu aí ele se levantou, perdeu o medo e bateu de frente. É assim. O que é isso? Ele estava sendo intimidado, estava sendo. Depois ele fez mais 2 imersões aqui, né? E olha o final aqui. Então Jesus lhe ordenou, versículo 10: retira-te, Satanás, porque está escrito. Aleluia! Porque a palavra de Deus está dizendo, o comando de Deus é esse: ao Senhor teu Deus o adorarás, e só a Ele darás culto. É obedecer. Não é ficar, eu te amo, Jesus. Não. É obedecer. Você cumprir a palavra e obedecer o que Ele está mandando. Ó Senhor Jesus. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviam. Ó Senhor Jesus. Que maravilha. Que modelo para mim e para você. Alguém que não se deixou intimidar pelo inimigo, mas que tomou a palavra de Deus como sua arma de guerra e enfrentou Satanás. Falou: olha, esse território aqui não é seu não. Você é um usurpador. Esse shopping aqui não é seu não. Ó Senhor Jesus. De guerra em guerra vai chegar em Apocalipse capítulo 15, né? 11, 15. Que fala: o reino desse mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Mas hoje depende de um exército na terra, lutando, conquistando cada um desses espaços. Ó Senhor Jesus. Qual a segunda estratégia de Satanás contra nós? Que provavelmente atuou também para fazer com que aquele grupo ali do capítulo 1 de Deuteronômio ficasse ali zoando, intimidados. Satanás coloca dúvidas em relação à palavra de Deus. Sabia? Ele tira a força da palavra de Deus. Sabia que ele faz isso? Quando ele tira isso de nós, ele nos enfraquece, nos desanima, e você fica abalado. Ele faz isso com você. Distrai você, enche você de afazeres, de projetos, de metas, de objetivos, de muitas coisas. Ele satura você com as coisas desse mundo. Aí tira a força da palavra, a sua relação com a palavra se torna muito superficial, muito fraca, muito tênue. Aí você não tem força. Você chega no território dele e fica quietinho. Não, eu sou crente, mas quem manda aqui, eu não vou mexer com isso não. Ó Senhor Jesus. Porque você não percebe a força que está na palavra de Deus. E a dúvida ele coloca é em você mesmo. A dúvida começa
em mim e você. Ó Senhor Jesus. Olha só o que aconteceu lá no capítulo 1 de Deuteronômio. Como já comentei, eu vou usar o números 13, que é o mesmo texto, né? Similar a esse. Quando, após o relatório negativo dos espias, gerou na congregação um pânico, um medo, uma timidez horrível, né? Olha só, 33 do capítulo 13. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Onde está o problema? Não está no inimigo, não está no território do inimigo, está em você. Quando você começa a se olhar como um gafanhoto, você não percebe a força da palavra que você tem para repreender Satanás. E se você não ficar esperto, ele vai tomar o seu território também. Sabia? Ele vai entrar na sua casa, vai querer destruir sua família, seu casamento, seus filhos. Se você não vigiar, se você não encarar, se você não guerrear, ele vai intentar contra você. Porque quando você se vê como gafanhoto, ele vai ver você também como gafanhoto. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né? Timóteo passou por um quadro parecido com esse. Olha só, 2 Timóteo capítulo 1. Timóteo foi colocado num ambiente muito difícil, que era a igreja em Éfeso, onde havia um bombardeio de palavras negativas. Até eu quero usar esse momento para ajudar você. Cuidado com palavras negativas. Foi um dos temas da live lá, 110% com o irmão Pedro, com os jovens na geração final. Ele deu o próprio testemunho dele. No momento que ocorreu uma rebelião, há anos atrás, na igreja de São Paulo, né? E ele, na tentativa de ajudar os seus amigos que estavam se rebelados, visitando, ajudando, ele mesmo foi contaminado. Perdeu a alegria, perdeu o desfrute, começou dúvidas na cabeça. Será que é? Será que não é? Cuidado, irmãos. Cuidado com palavras negativas. Muito perigoso isso, né? Timóteo passou por isso. Olha o resultado aqui. Versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então é uma relação pessoal do apóstolo com Timóteo. É as minhas mãos. É Paulo impondo as mãos sobre Timóteo, para que ele fosse reavivado. É palavra profética vindo de alguém, um homem, para reavivar aquele jovem que estava na dúvida. Ó Senhor Jesus. Aí fala: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Senhor Jesus, não te envergonhes do apóstolo, aquele que o Senhor tem colocado à nossa frente, para nos dar uma palavra de comando. É um homem falho, encarcerado como Paulo aqui. Mas Timóteo naquele momento ficou em dúvida, será que é? Timóteo, não te envergonhes, reavives o dom de Deus que há em ti, a alegria, o comando. Imagina se Moisés estava ali, vamos entrar, gente, e o povo, mas será que é? Será que é para entrar mesmo? Será que Moisés está falando por Deus? É o mesmo contexto ali. Ó Senhor Jesus. 2 Crônicas, um texto parecido também com esse, capítulo 20, segundo ou é primeiro?
primeira, né? Não, segunda mesmo. Na experiência de Josafá, também havia um comando de guerra e havia também um ataque contrário do inimigo. Olha só, aqui não era eles irem, eles estavam sendo atacados. Irmãos, se você não for, o inimigo vai vir. Se você não conquistar, ele vai vir contra você. E aqui é claro, versículo 1, né? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Neumitas, vieram à peleja contra Josafá. Vieram com tudo contra ele. Ó Senhor Jesus. E ele ficou desesperado. Vestiu pano de saco e cinza, ficou desesperado de Josafá, rei de Israel. Mas o versículo 20 ele nos dá o segredo, né? Tem que ser rápido aqui. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, saiam da dúvida, saiam das reservas, não alimente reservas no seu coração, não dê ouvidos a falar negativo. Ó Senhor Jesus, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Jesus é o Senhor. É isso aí. Isso é para nós, irmãos. O inimigo ele move estratégias contra nós para anular você, para emperrar você. Ó Senhor Jesus. Qual a outra estratégia dele? Como é que ele tira a força da palavra? Primeiro ele coloca dúvida no seu coração em relação à fonte da palavra. E depois ele faz com que você se torne um filtro da palavra. Ah, mas o que é isso? Qual o problema? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que julgar a Bíblia, eu tenho que ler os livros, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu preciso de julgar se é correto, eu tenho que ter meu entendimento, eu tenho que ter minha revelação, minha luz. Tenho verdades para comparar aqui? Não, o que é isso? Isso aí não vai contra a minha fé, contra a minha doutrina. Aí você se torna um filtro da palavra. Quando você se torna um filtro da palavra, essa palavra perde força. Por isso que o Senhor tem nos mostrado a questão da imersão, irmãos. Porque a imersão é você entrar na palavra, e a palavra entrar em você, operar em você, produzir algo em você, entrar em você e passar por você. Esse é o segredo. Não seja um filtro. A palavra tem que entrar em mim e passar por mim. Você é apenas um canal, apenas um mensageiro da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, pare de ser um filtro. Isso é estratégia do inimigo. Ó Senhor Jesus, seja simples, né? Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3. Na verdade, a nossa capacidade se torna um filtro. O novo convertido é simples. Tudo que vem para ele é festa. É isso, é alegria, é desfrute. Mas com o passar do tempo, você vai ficando muito sabido, muito cheio de conhecimento, cheio de capacidade. E você se torna um filtro para a palavra. A palavra não consegue mais passar por você. Olha só o versículo 3, capítulo 3 de 2 Coríntios.
4, na verdade. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não confie em você. A confiança é em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Esse é um ministro da nova aliança. Esse é um guerreiro da nova aliança. É a palavra que faz a obra. Ele continua. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra tem que entrar em nós, produzir vida. Bom, Pedro tem citado muito, além dos adolescentes, né, que são simples por natureza, né? Esses são simples. Pega aí uns meninos de 8, 9 anos para você ver. Eles são simples. Eles não têm dificuldade nenhuma, entram em qualquer lugar, prega o evangelho, ora, e vão brincar. Isso é oba-oba? Não. É simplicidade. Outro exemplo citado pelo irmão Pedro recentemente. O ministério de mulheres de várias igrejas. Aliás, só tem que restaurar o ministério de mulheres da igreja do Gama. Já foi muito mais ativo, muito mais fresco, muito mais ousado. Muitas igrejas estão experimentando reavivamento por meio do ministério de mulheres. Ontem nós fomos na reunião de serviço, né, Jorge? E vimos que tem igrejas aqui na nossa região que estão sendo sustentadas por ministério de mulheres. Sabe por quê? Porque elas são simples. Não fica ali, onde é que está isso aqui? Vou comparar aqui, não, esse negócio está errado. O quê? Palavra profética, imersão, grito de guerra. Onde é que está isso? E está aqui, viu? Eu não quero gastar tempo aqui, está tudo aqui. São simples. Praticam a palavra. Recebem e praticam. Pegam os livros, a maioria das mulheres estão lendo livros simples, com palavras simples, e usando o livro e aplicando. É isso aí, irmãos. Exemplo de simplicidade. A palavra passar por nós e sair de nós. Jesus é o Senhor. Depois leiam Mateus 18, 1 a 5, que foi usado também pelo irmão Pedro na conferência, né? Que mostra exatamente a necessidade que nós temos de tornar como crianças. O reino dos céus será alcançado pelas crianças. É o espírito de simplicidade, né, que nós temos que ter. Ou seja, uma criança não tem filtro. Tudo que vem ela recebe, ela acolhe. Ó Senhor Jesus. Vamos seguir esse caminho? O comando está aí. O tempo é de guerra, é de conquistar. Recebe o comando do Senhor. Saia das dúvidas. Pare de ser um filtro. Deixe a palavra operar em você, empoderar você, se tornar vida em você. Ó Senhor Jesus. Esse é o caminho. Amém? Irmãos, hoje Deus está produzindo uma verdadeira fábrica de vencedores. É isso aí. Eu tenho bastante conhecido para nós, desde as crianças, começa com as crianças. Uma fábrica de vencedores. É uma linha de produção de guerreiros. Glória a Deus. Você quer entrar nessa linha de produção? O Pedro falou hoje, está tudo pronto, está tudo redondinho. O Senhor tem nos dado as ferramentas, tem nos dado a palavra profética, tem nos dado a imersão na palavra profética, tem nos dado o foco, tem nos dado a obediência.
Temos tudo. Temos tudo. Por que ficar se complicando? Só faltam os materiais. Só falta eu e você entrarmos nessa fábrica de vencedores. Olha só. Voltando para a 1 Crônica, outro texto que foi muito usado, né? Na conferência de geração final, além de Deuteronômio capítulo 1. No capítulo 11, versículo 10, o que diz? São esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Olha só. Qual a característica desse grupo de pessoas aqui? Chamados valentes de Davi. Eles cooperavam ou apoiaram valorosamente. É só isso. Espírito de apoiar, de cooperar, de não criticar, de não rejeitar, de ser um. Se você não consegue ainda fazer tudo o que eles fazem, não tem problema. A gente começa a comportar, sabe como? Carregando o livro. Hoje nós temos pessoas, irmãos, hoje que são valentes na comportagem. Mas começaram carregando o livro. Eu vou com você e vou só ficar junto. Aí, não vou nem orar. Você ora, eu só vou ficar junto. Vou só dar apoio moral. Né? Daqui a pouco você está orando, está passando livro, está batendo meta, está pagando até conferência com comportagem. Por quê? Apoiar valorosamente. Coopere. Seja um. Ajude de alguma maneira. Abra a sua casa. Vai abrir agora a casa do adolescente no Gama. Vai precisar de casas. Abra a sua casa, apoie. Aí fica atrás dos meninos lá, ó. Senhor. Chama a galera lá, fazendo coxinha para os meninos. É isso aí. É isso aí. O que é isso? Isso aí é valente Davi. Tem lugar para todos. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está nos chamando. Ele não chamou gente forte não, olha só. Eu lembrei desse texto aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos não. Os poderosos já saíram. Os sabidos já saíram. Os inteligentes já saíram. Ficaram só os batatinhas. Nem muitos nobres de nascimento foram tudo embora. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quanto mais louco, melhor. É isso aí. Estava vendo a live hoje? Que negócio, que loucura aquela. É quanto mais louco, melhor. Imersão é loucura. Grito de guerra é loucura. É loucura, irmãos. Mas é coisa de exército. É coisa de quem quer conquistar. Se você quer manter uma relação amigável com o diabo, aí é tranquilo. Pega a sua teologiazinha, sua bíbliazinha, fica em casa ali e tal, adorando o Senhor, na beleza da sua santidade, e deixa o mundo se arrebentar. Deixa as pessoas se arrebentar, problema delas. Eu não vou fazer grito de guerra, eu não vou enfrentar o diabo, não, para que isso, bobeira? Meu negócio é desfrutar Cristo e adorar Cristo na beleza da sua santidade. Senhor Jesus, você quer isso? Mas Deus está chamando as coisas loucas desse mundo. Jesus é o Senhor. É os valentes. Depois você abre lá em 1 Samuel 22, né? Acho que 2, se não me engano, fala da caverna de Adulão.
a turma de endividados. E olha que a vida da igreja hoje não é brincadeira não. Endivido de qualquer um, né? Endividados, ó Senhor Jesus, amargurados. Tem outro tempo que eu esqueci lá. É coisa ruim também. São as coisas, mas meu orçamento é tudo bonitinho. Tal. Ali, ó, não sai do meu orçamento. Não vai nunca para a conferência. Vai nunca. Não vai nunca para a conferência. Nunca. Porque está tudo certinho. Tudo retinho ali. Não estou estimulando vocês a se arrebentarem não, tá, irmãos? Estou só aproveitando o contexto aqui. São as coisas loucas desse mundo. Ó Senhor Jesus. Esses são os valentes de Davi. Esses são os guerreiros que estão na linha de produção, na fábrica. Jesus é o Senhor. Tremendo, irmãos. Quando nós temos essa atitude, Deus realiza em nós uma obra de transformação. Olha só, os adolescentes estão experimentando isso. O conceito de que a imersão na palavra é só algo raso está mudando. Olha só, tem adolescente que começou a reunir em casa de adolescente, veio todo arrebentado, de família destruída, alguns até com experiência de violência, violência doméstica, tudo que não presta. E começaram a imergir na palavra, na casa de adolescentes. Começaram a fazer grito de guerra. Começaram a fazer transcrição da palavra profética, que você não faz. Começaram a ouvir e escrever, falar, dormir com Deus, acordar com Deus. Resultado? Transformação. Você vê os bichinhos levantar e falar com propriedade. Caráter mudado. Caráter mudado. Tem muito jovenzinho que o quarto dele é um lixo. Duvido que alguém que imerge na palavra consegue deixar o seu quarto um lixo. Duvido. Porque a imersão nos transforma. Ela muda o seu caráter, muda a sua vida. Ela mexe com você. Ela faz de você um valente de Davi. E a imersão na palavra está transformando muitos adolescentes. Hoje foi usado um texto, achei interessante, né, também na live. Vamos abrir Deuteronômio, 1 Crônicas. Achei muito rico. Capítulo 12, né? Eu até já li um versículo do capítulo 12. Vou ler outro. 12:2. Fala o seguinte: tinham por arma o arco, e usavam tanto na mão direita como na esquerda, em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram os irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Está descrevendo aqui o perfil do valente de Davi, né? E mostra que eles tinham flechas e tinham pedras. Não é isso? Você só olha só as flechas e a pedra. Mas o que lança a flecha? É o arco. O que lança a pedra? É a funda. Então esse arco e essa funda representam o quê? O trabalhar de Deus em nós. O vaso que Deus está trabalhando, preparando para toda boa obra. Ó Senhor Jesus. Isso mostra que a palavra está entrando em nós. Quando a palavra entra em nós, você se torna um arco, uma funda. Você se torna alguém que enfrenta o inimigo, que encara o inimigo, que não se acovarda. Ó Senhor Jesus, olha só, um exemplo bom aqui, Colossenses, capítulo 1. Os colossenses viveram isso.
Eles experimentaram a palavra por meio de Epáfras, palavra do apóstolo Paulo, palavra profética que saiu de um canal, de uma liderança que Deus estabeleceu naquele momento. E essa palavra produziu algo neles. Olha só, versículo 3, 1:3. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Vamos brincar de adolescente? Vamos? Tenha fé, tenha amor, tenha esperança, que a vida de muitos jovens vai ser transformada. Amém? Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, até mesmo na cidade do Gama, está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Jesus é o Senhor. É isso aí, irmãos. A palavra profética de Deus, sendo levada a sério, por mim e por você, vai produzir transformação. Frutos, solidez, assim como produziu na igreja em Colossos. Você crê nisso? Jesus é o Senhor. Quero falar ainda dessa tropa celestial que está sendo produzida, e desse exército de capitães que está sendo formado. E depois falar um pouquinho de obediência. Como é que é o nosso tempo aí? 15 minutos? Tem 15 minutos ainda? Aleluia. Irmãos, voltando para capítulo 1 de Deuteronômio. Ó Senhor Jesus, o que nós temos aqui? Uma palavra de comando, uma palavra de guerra. Temos aqui 3 categorias de pessoas. Primeiro, versículo 40 mostra que a velha geração que recebeu aquela palavra de comando, de guerra, de entrar, de possuir, não entrou. Fracassou. Deu meia volta. Olha só que triste. Porém, versículo 40. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Você foi salvo pelo Senhor, foi batizado, conhece a palavra, conhece a verdade, ama o Senhor, ama a igreja, está entrando em Canaã, falta pouco. Meia volta. Volta para o deserto. Volta para o Mar Vermelho. Sabe o que é isso? Falta de espírito de combate, né? Tem algumas lutas marciais que uma das faltas é quando você não tem espírito de combate, né? Você não é combativo. Só de você não ser combativo, você já é desclassificado. Só de o sujeito está ali, não faz nada, desclassificado. Como é que está a sua vida na igreja hoje? Está fazendo nada, não coopera com nada, não ajuda em nada, não é um varão valoroso. Sabe o que é isso? Isso é desqualificado por falta de combate. Mas eu não falo mal de ninguém, eu estou tranquilo, eu não estou criticando, mas você não está combatendo. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4,
Acho que é 1 Timóteo. Senhor Jesus. É 2? 4:12? Não, 4. Eu anotei aqui. É 1 Timóteo 4:12. Senhor Jesus. Não, não é. Combate não, é o outro. Combate. Senhor Jesus. Sumiu. Combate o bom combate da fé. Achei. 4:12 mesmo. 6:12. É o 6. Ó Senhor Jesus. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fostes chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Olha só, isso é um crente que está ali, quase entrando em Canaã, mas está faltando combate. Combate o bom combate da fé. Se apresente para servir. Faça alguma coisa na igreja. Combate. Participe. Combate o bom combate da fé. Aquele povo teve que dar meia volta e voltar. Voltaram para o deserto. Voltaram para o Mar Vermelho. Desclassificado por falta de combate. Você quer isso? Não vale a pena não. Misericórdia. Segunda categoria que tem aqui, no capítulo 1 de Deuteronômio. Josué e Calebe. Josué e Calebe eram legítimos representantes da velha geração. Mas eles não recuaram. Eles partiram para cima. Ó Senhor Jesus. Vamos partir para cima. Ó Senhor Jesus. Palavra profética, parte para cima. Imersão, parte para cima. Grito de guerra, parte para cima. Vamos partir para cima. Ó Senhor Jesus. Olha aqui. Que maravilha. Versículo 35. Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Tem muito crente virando maligno, com atitudes malignas, com palavras malignas. Cuidado. Salvo Josué, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. É isso aí. Depois você lê capítulo 13 de Números, é mais claro, é mais forte ainda, né? Ele partiu para cima. Seja alguém que parte para cima. Jesus é o Senhor. E a outra característica aqui, o outro perfil aqui, nesse capítulo, está no versículo 39, que fala dos vossos meninos. Sabe o que é isso? Por um lado, os meninos aqui representam o quê? As crianças, os adolescentes, as mulheres, os velhos também que são simples, que estão praticando Mateus 18, estão voltando a ser criança. Quero voltar a ser criança, até a música fala isso, né? Só não é música nossa, né, Dorinha? Mas tem que voltar a ser criança. Voltar a ser menino. Olha só. Os vossos meninos, de que dissestes, por presa serão. É oba-oba. Que negócio é esse? Ficar aí rebolando aí na igreja. Que negócio é esse? E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal. Esses aí, irmãos, quanto menos saber, melhor, viu? Os sabidos são um problema sério. Esses ali entrarão
E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Jesus é o Senhor. Mas esses meninos aqui também representam o mover de Deus, sabia? O mover de Deus na terra é representado pelos meninos. Você quer entrar e possuir? Entra no mover de Deus. Ó Senhor Jesus. Entra naquilo que Deus está fazendo hoje. Seja simples. Como Pedro falou na conferência, né? Que hoje a taxa de crescimento nas casas de adolescentes está dando de 1.000-0 nas igrejas. Teve lugar que começou com 3, está com 50 hoje, em 3 meses. Taxa de crescimento. Tem muita gente que bota o filho aí no reforço escolar, né? Olha só. Casa adolescente virou reforço escolar. Tem menino que só tirava 0, está tirando 10. A imersão também melhora, deixa você mais inteligente. É isso aí. O que é isso? Simplicidade, né? E a ousadia desses meninos em gerar recursos, né? Fiquei impressionado, ele comentou conosco, que na última semana da conferência, antes da conferência, faltava R$10.000 para eles poderem pagar as despesas da viagem, de 43 adolescentes. E 12 meninos lá de Anápolis, na idade de 9, 11, 12 anos, partiram para a rua e levantaram R$10.300, fazendo comportagem. Olha só, uma semana. O que é isso? Ousadia, intrepidez. Meninos, mover de Deus. Você fica, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, eu ganho pouco. Ó Senhor Jesus. Kitcoin, né, Jorge? Kitcoin. Tem o Kitcoin. Ó Senhor Jesus. Isso é tropa. Espírito de tropa é espírito de combate. Eu tenho mais versículo, não vou ler não. Paulo acreditou em Timóteo. Ele pegou Timóteo e fez de Timóteo um menino que turbinou. Jesus é o Senhor. É isso aí. Espírito de combate. Tropa é isso, é combater, é combater, é combater. Um ressentimento, vamos? E capitães. Ó Senhor Jesus. Irmãos, capitães são os valentes de Davi. Que nós já lemos aqui, capítulo 11. Hoje vocês leem do versículo 1 ao versículo 18, do capítulo 11 de 1 Crônicas. Os capitães são aqueles que estão mudando da esfera natural para a esfera sobrenatural. Capitães são aqueles que estão vivendo o sobrenatural. A esfera do exército de Deus, irmãos, é uma esfera celestial. Olha só. Apocalipse capítulo 19 mostra isso, né? Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui. Acho que é 14:19, na verdade. Jorge, me ajuda aí, você que é o homem da... Seguiu nos exércitos que está nos céus. É 19 mesmo, né? Senhor Jesus. 19:14. E seguiram-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ó Senhor Jesus. Então, os capitães são aqueles que estão saindo da esfera terrenal, estão ganhando uma missão celestial. Existe uma comissão celestial. Ser um capitão, você ganhar uma missão de chefiar uma tropa, de conquistar um lugar.
Ó Senhor Jesus. Quiçá todos nós adultos aqui no Gama nós fôssemos capitães de tropa, né? Capitães do serviço de criança, capitães do serviço de música, capitães do serviço, qual mais? De jovens, adolescentes, capitães de alguma coisa, liderar alguma coisa. Ó Senhor Jesus, perceber a comissão celestial que o Senhor está dando para nós, sair dessa terra, ó Senhor Jesus, nos tornar os seguidores do Senhor, por onde quer que Ele for. Olha só, capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, agora é esse. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Jesus é o Senhor. Então o capitão, ele exige algo mais de nós, né? Um nível maior de consagração, de entrega. Receber uma missão de Deus e levar a cabo essa missão faz de você um capitão de tropa. Jesus é o Senhor. Que tal? Vamos fazer isso? Responsabilidade. Se por um lado o sentimento de tropa é o sentimento de você combater, o sentimento de um capitão é um sentimento de responsabilidade. Você tem uma missão. Leve a cabo sua missão. Ó Senhor Jesus. Depois você leia 2 Reis, capítulo 2, 12, né? E 13 e 14, que mostra a experiência de Elias e Eliseu. Guerreiros, capitães de tropa, que enfrentaram Satanás, mas que experimentaram o sobrenatural de Deus. Ela fala que, enquanto eles lutavam na esfera terrenal, cavalos e cavaleiros, o Pai mandava, né? Para lutar por eles. Amém? Você quer isso? Você não está só, não. Jesus é o Senhor. O que está por trás do capitão é essa esfera celestial. É uma comissão sobrenatural, viver o sobrenatural de Deus. Jesus é o Senhor. Não se afaste da sua missão, tá? Quero terminar lendo, não vou falar de obediência não, que não vai dar tempo. Lucas capítulo 24. Muito usado ultimamente esse texto, né? 32. Senhor Jesus, que fala o seguinte: disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esses dois discípulos, no caminho de Emaús, estavam se afastando da comissão de Deus. Estavam se distanciando de Jerusalém, do comando profético de Deus, naquele momento. Quer estar em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. E nesse momento Jesus vai até eles, né, e restaura a condição deles. A palavra que não ardia mais para eles, voltou a arder. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a palavra tem que arder para nós. Nosso coração. Isso é sobrenatural. Quando a palavra arde, você volta. Eles voltaram para Jerusalém. Voltaram a ser capitães de tropa. Jesus é o Senhor. Quer voltar a ser um capitão de tropa? A palavra tem que arder no seu coração. A palavra profética vai restaurar você, seu vigor espiritual, sua consagração, sua entrega. E vai produzir em você o elemento essencial de um exército, que é a obediência. Amém?
Não existe exército sem obediência. Quando você volta para a palavra profética, seu coração arde, brota em você novamente um coração de obediência. Isso quer produzir em nós a completa obediência. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos avançar nesse caminho? Amém. Tomar posse disso? Terminar com 2 Coríntios, né? Vamos ler o versículo que nós vamos explorar ainda. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. É a palavra profética. Para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Graças a Deus. Esse é o trabalho de Deus em nós hoje, irmãos. Produzir uma completa submissão. Essa é a essência de um exército na terra. Jesus é o Senhor. Só posso ter caminho em nós, né? E o caminho é essa palavra operar em nós e quebrar toda fortaleza, todo sofisma, né, que se levanta contra Deus. Jesus é o Senhor. Se eu possa de fato produzir essa tropa aqui no Gama, esses capitães, esses valentes de Davi hoje, né? Vamos avançar cada dia. Isso é para nós. Não é só para os jovens, não. É para cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor.